Então, é muito importante que quem está nos ouvindo, né, as mulheres que estão agora ligadas nos ouvindo, que passaram por ofensas terríveis, abusos, violências, às vezes morte, Sim. né? Traições, repúdio, abandono, enfim. São dores que a gente consegue perdoar humanamente, consegue, mas a cura, o perdão legítimo, é só pelo Espírito Santo. Só. Pelo Espírito Santo. E esse foi um grande aprendizado. E eu tenho visto que o perdão, ele é um antídoto. Ele é um antídoto que o Senhor nos deu. Não é à toa que Jesus falou, até 70 vezes 7. E Pedro chegou para ele, né, pensando assim, não, tô me achando, porque a lei judaica dizia que você tinha que perdoar 3 vezes. A lei judaica falava que você tinha que perdoar 3 vezes. Então, quando ele chega falando, Jesus, a gente tem que perdoar 7, ou seja, ele aumentou ali a conta, ou seja, ele achava que estava abafando. Mas Jesus olha para ele, não, meu filho, é 70 vezes 7. É tipo... Esquece, é infindável. E o que Jesus está falando ali é que o perdão tem que ser perpétuo, constante, diário. Porque se você não é capaz de perdoar, você não é capaz de viver. Quem não perdoa, não vive. Não vive. Tem até uma definição que fala isso, que não perdoar é carregar um morto nas costas. Isso, é peso morto. O sentido estrito do termo, quando Jesus fala sobre perdoar, se não perdoares as vossas ofensas, o vosso Pai Celestial também não vai perdoar vocês. E os seus ofensores, né? O Pai Celestial não perdoará vocês. Nesse texto, o original significa deixar ir a transgressão, liberar a transgressão e a ofensa. Então, o texto fala exatamente sobre você deixar ir. Tipo assim... Deixa pra lá, joga pra fora. Lá. Tipo, vai, mete o pé. Mas sabe o que a gente faz? A gente deixa a mágoa se engarrafar. Como se a gente colocasse aqui, ó, dentro desse copo. A gente deixa. A gente passa a ser o depósito de lixo. E em vez de a gente jogar fora, deixar ir, a gente passa a ser o depósito de lixo. E algo que Deus tem ministrado muito ao meu coração sobre o perdão é que perdoar, segundo o coração de Deus, é muito além do que a gente está acostumado a ouvir. Porque o nosso ego quer dizer assim, e eu já vi inúmeras pregações falando assim, não, uma coisa é você perdoar, outra coisa é você esquecer. E isso dá um amparo para o teu ego, dá um amparo para o seu orgulho, dá um amparo para a sua ofensa, dá um amparo para a sua mágoa. É assim, eu perdoei, porque eu sou uma pessoa muito boa, eu perdoei, mas eu esqueci o que a pessoa fez para mim. Esse não é o perdão bíblico. Porque o perdão bíblico diz que o Senhor, ele joga no mar, nas profundezas do mar, nossa transgressão. Inúmeras vezes o perdão bíblico, o Senhor diz assim, eu não lembrarei mais. Talvez esquecer vai esquecer, porque a gente não tem um botão de delete na nossa mente. Mas você pode escolher não lembrar. Você que escolhe as suas lembranças. Assim, eu vou falar do que eu aprendi nesse processo com o Senhor, né? Você pode lançar mão de ferramentas, como eu fiz, de reprogramar as minhas memórias. Uau! Sim. Existe isso? Existe. É só você encher o pensamento com uma boa memória. Então, quando um mau pensamento tentava vir, eu lançava o meu olhar para uma visão positiva de futuro. E aí eu fechava os meus olhos e eu via o seguinte, eu feliz no meu lar. Entende? Por quê? Porque essa é uma promessa do Senhor para a minha vida. Isso. Quais personagens vão entrar para fazer os papéis? Aí é Deus que vai, né, conduzir. Sim, mas eu tenho uma promessa. Quem serão os filhos? Quem vai ser o marido? Palavra. Mas eu tenho uma promessa, exato. Então, assim, meu Deus, é muito bom. Sempre o que me sustentou foi a promessa. Eu olhava para a promessa. Olhar para a promessa. Então, assim, isso é um recurso. Ok. Por que tem gente que fala que não esquece? Porque o perdão almático, ou seja, o perdão natural. A gente, como ser humano, tem essa capacidade de decidir. Não, vou perdoar, vou esquecer. Esse perdão almático, ele tem etapas. E pode acontecer, mas esse perdão que realmente libera, esse perdão que você consegue olhar para o transgressor pelas lentes do sangue de Jesus. Meu Deus. Esse daí não tem terapia, não tem ferramenta que ajude.
é só o Espírito Santo mesmo. Só. Do Espírito Santo vir e te encher de uma graça, de uma compaixão, de você olhar e falar assim, essa pessoa tá pior do que eu porque ela transgrediu. Ou seja, se ela não se arrepender, a alma dela já está no inferno. É o Evangelho. Uhum. O Evangelho sem jogar confete, sem jogar purpurina. É Sim. isso. Então, é um entendimento. Se você tem essa consciência pela palavra e pelo Espírito, caraca, então eu estou muito bem. Eu posso ter sido ofendido, humilhado, traído, abandonado, escorraçado. Não importa. Aquela pessoa transgrediu algo que para Deus é abominável e se ela não se arrepender, a alma dela já está no inferno, já tem a recompensa dela na terra. Sim. É muito forte. Sim. Então, esse olhar é libertador, porque leva a gente para uma superioridade, tá? Eu não estou achando agora uma palavra melhor, mas vamos botar isso entre aspas. Nesse aspecto de olhar e pensar assim, é tão miserável essa alma que precisa que eu ame, que eu perdoe. É carente de misericórdia. Por que muitas mulheres não superam a dor da traição? Porque faz do marido seu Deus. Uau. Sim. O seu Deus. Então, quando aquele homem trai, acabou a vida, acabou o mundo, porque naquele homem, naquela situação, estava toda a sua identidade, toda a sua devoção, toda a sua alegria. Uma vez que a nossa alma pertence ao Senhor e nós o amamos e andamos com Ele e nos amamos e nos reconectamos com essa essência que Ele nos fez para ser. Uhum. O outro é muito importante no lugar de ser o outro, o próximo. E ele tem muito respeito, muito amor, muita honra ali, no lugar de ser o próximo. Sim. E aí, nessa perspectiva, dá para olhar e pensar, é melhor que eu perdoe, porque essa alma carece de que a graça de Deus o encontre. É além, é jogar o olhar para a eternidade. Tirar o olhar daqui e jogar para a eternidade. Eu acho que é no Salmo 90 que fala assim, que os dias do homem, quando são muitos, tipo assim, quando vive muito, são o quê? 70 anos, 80 anos, já são canseiro e enfado. Mas o que está no porvir é eterno. Sim. Não vai ter fim. Então, temos essa média de vida, né, para vivermos da melhor forma, ok. Mas existe uma eternidade. E aí eu vou passar os portões celestiais se eu vivo em perdão aqui nessa terra. Uma vida de perdão e de arrependimento. Sim. Uau. Exatamente. É. E o perdão é você olhar com amor e com misericórdia. E eu acho que, assim, uma das chaves, até pra gente já terminar, que já foi o tempo, mas uma das chaves, assim, de virada, eu acredito, pro perdão, é quando Jesus fala a respeito daquela mulher, ele diz, ela foi aquele que muito perdoa, muito ama. Aquele que muito perdoado, muito tem capacidade de amar. Porque quando eu sei o perdão que ele ofereceu a mim, quando eu sei que eu era uma miserável, que eu era uma pecadora, que eu era indigna de receber esse perdão, que não tem nada em mim que me fizesse merecedora desse perdão. Quando eu entendo a grandeza do perdão que eu recebi, como eu não vou dar? Como eu não vou perdoar? É tanto que toda vez o perdão é condicional. Se você não perdoar os seus devedores, eu não perdoarei a sua dívida. Porque a gente tem uma dívida eterna com Deus. É muito sério. É muito sério. E uma coisa que é muito importante nesse processo do perdão é entender que por mais que nós sejamos nascidas de novo, que sejamos mulheres que amam ao Senhor, buscam ao Senhor, que têm uma conduta moral correta, né? Isso não faz da gente, na perspectiva da graça, melhor do que ninguém. Isso. É aquele conceito do servo inútil. Você não está fazendo mais que a sua obrigação. Porque o fruto do salvo é ser santo. Então, esse olhar
desbanca aquela religiosidade hipócrita. Sim. Mas eu não podia passar por isso. Como pode fazer isso comigo? Né? E é um exercício diário, nas pequenas e nas grandes coisas. A gente não está no corpo glorificado, então é até desafiador para a gente trazer uma pauta tão profunda. Por quê? Porque quando a gente acabar de gravar aqui, a gente já vai estar vulnerável a empenharmos o que estamos pregando aqui. Exato. Né? Ai, Senhor, nos ajuda. Nos ajuda, Pai. Mas aí é que tá a boa, que a gente sabe que a graça é do Senhor. Amém. E aí a gente não vai escalar, porque Sim. o que recebemos do Senhor temos que compartilhar. Então, olhar para o outro e pensar assim, tá bom, essa pessoa, caraca, é horrível, pessoa horrível, fez coisas horríveis. Mas enquanto há vida, há esperança. E o mesmo sangue que foi derramado por mim foi derramado por essa pessoa.